Oi, pessoas queridas. Eu sou a Sueli Marino, sou psicóloga, terapeuta de casais, atendo individualmente, atendo famílias. Eu queria trazer uma indicação de um livro para vocês, que é esse livro aqui, Praticando a Terapia como Construção Social. E, lendo este livro, eu resolvi bater um papo com meu amigo Rafael sobre o tema do livro, que vai falar sobre construcionismo social. Então, Rafa, meu amigo, por favor, me coloca para as pessoas quem você é, o que você faz. Prazer, pessoal. Primeiro, muito legal eu ter essa chance de bater esse papo contigo. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Rafael, eu sou comunicólogo, trabalho com marketing, voltado para impacto social. Eu acho que desde o momento aí que tu me fez o desafio de a gente ler esse livro e falar sobre o tema, assim, eu consegui entender o construcionismo de uma forma mais abrangente ainda do que o foco da terapia, né? Que é o foco do livro, assim. Na minha visão, assim, o construcionismo, ele é uma forma de ver o mundo, né? Que então acho que transcende aí o espaço da terapia muitas vezes, onde a realidade ela não é uma verdade absoluta, ela não é fixa, ela é moldada através das relações e dos diálogos. E eu acho que é aí que vem o principal vínculo com a terapia, né? Que é esse espaço de trocas e diálogos. Mas acho que é essa fluidez da realidade através das relações que a gente tem. E, na sua maneira de entender, qual foi o impacto, né? O que mais te impactou no livro? Eu acredito que, para mim, também que vem de um universo acadêmico, foi me libertar um pouco das teorias, principalmente no que tange o que é o problema, o que é a verdade, o que é cultura, porque é isso, tudo isso se molda através das relações. O livro, ele tem muito disso. Eu até brinquei com a Sueli, que quando a gente estava conversando sobre o livro, eu vinha sempre puxando assim, porque na página tal tinha informação isso, me baseando quase no livro ali como a verdade absoluta. No entanto, ele diz o contrário, né? A realidade, ela é construída através do diálogo, e essa troca aqui é que vai trazer pra gente a nossa visão do construcionismo. E curioso, porque assim, no meu trabalho, o construcionismo social é a minha base, né? Dentre as outras abordagens técnicas que eu uso dentro da psicoterapia. Mas fiquei curiosa, como que você se apropriou do construcionismo no seu trabalho? E também foi a partir do momento que eu observei essa questão da construção de realidades através dos diálogos e das relações. Eu vou trazer um exemplo bem prático, assim, entrando um pouquinho no mundo corporativo. A gente fala muito em cultura empresarial, né, numa grande cultura empresarial. Mas quando a gente observa de perto, cada departamento ali tem a sua cultura e a sua realidade, que é moldada através das relações entre as pessoas que fazem parte daquele departamento, da linguagem e dos diálogos. Um exemplo prático aqui é eu, que faço parte de um time de marketing, que já vem de uma linguagem mais descolada, mais leve, e cria-se, assim, né, uma realidade diferente, por exemplo, de um departamento que é de vendas, que de repente já vai ser um pouco mais técnico, um pouco mais competitivo. Então, o impacto dessas relações dentro de cada departamento criam microculturas dentro dessa grande cultura empresarial, por exemplo. Acho que essa foi a principal leitura que eu fiz no meu trabalho. E de vida pessoal, assim, enquanto pessoa LGBTQIAP+, é super o que eu vivo no dia a dia. A nossa realidade, a nossa visão de mundo, ela surge através de diálogos e pautas que fazem muito parte da nossa bandeira, que estão presentes no dia a dia e que muitas vezes a gente está falando na rua uma gíria que outra pessoa não entende, né? Uma realidade ali que foi construída no conjunto dessas relações diversas, porque até, né, a bandeira ela é muito diversa. Então, eu consegui ver isso de uma prisma mais profissional e de uma prisma bem pessoal, assim. É muito interessante que você tocou no tema linguagem. E aí você me fez lembrar de algumas experiências onde eu entendi um pouco dessa linguagem, não é o meu universo, mas eu entendi um pouco, como Mona. Bom, não vou me lembrar tudo agora, mas o que destaca para mim é como a linguagem ela é uma ação social. Sempre que a gente conversa com alguém,
a gente não sai a mesma pessoa depois desse diálogo. Verdade. Então, no construcionismo social, a linguagem é tida como uma ação social, algo que é transformador para as pessoas envolvidas. No seu trabalho, trabalhando com a diversidade, trabalhando nas empresas, o que você observa dessa linguagem enquanto ação social, enquanto ação transformadora? Nossa, esse exemplo, essa pergunta que tu me fez, me lembra de uma situação muito específica. De uma ação que a gente fez na Casa 1, não sei se tu conhece. Conheço. Uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIAP+, que, enfim, né, não tem lar, né, foram expulsas muitas vezes. Em uma das conversas que a gente teve lá, vindo de pessoas, né, que vivem mais ainda nesse universo do que eu, eles falaram de como essa linguagem, ela muda o tempo todo, e ela muda de coletivo para coletivo. Então, dentro da Casa 1, a linguagem que existe e muitas vezes a forma que a gente define cada letra da sigla pode ser compreendida diferente por um outro coletivo. Então, é legal que mesmo dentro de uma cultura LGBTQIA+, que é o exemplo que eu dei, e de coletivos, a gente pode ter realidades diferentes. Muito interessante. O sentido, né, que as pessoas dão para a sigla é próprio de uma determinada comunidade ou cultura. Exatamente. Se a gente pegar, de repente, um coletivo do Rio de Janeiro, que pode ter o mesmo propósito, a linguagem e o sentido que se dá para algumas lutas, palavras, exato, pode ser diferente. E é muito legal a gente ter isto, ouvir isso, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam inseguras em relação, por exemplo, ao pronome que vai chamar alguém, enfim. Então, assim, sempre pergunta para aquela pessoa, né? Porque é a realidade dela, moldado através das vivências e relações dela. E aqui falando de pronome, né? Que é uma das formas de identidade. Então, a identidade, ela é muito moldada de acordo com as nossas relações, vivências e realidades. Então, você está trazendo uma outra questão muito importante do construcionismo social. O que eu entendo que você está falando diz respeito à noção de que a identidade, ela não é fixa. Também, ela é construída, ela é fluida. Então, a pessoa que eu fui anos atrás não tem nada a ver com a Sueli que eu sou hoje, né? E também ela se diferencia nos grupos e comunidades que eu pertenço. Então, a ideia de questionamento de uma identidade fixa, no meu trabalho, ela é fundamental. Agora, como que você vê isso nas empresas? Como é que você lida com essa questão da identidade não fixa, não estática? Olha, eu tô num meio privilegiado, né? Porque eu trabalho com marketing voltado para impacto social. Então, a gente já fala muito sobre isso. Sobre a importância de entender o cenário de cada indivíduo daquele grupo, e de como que cada um é atravessado por vivências diferentes. Então, a gente, por exemplo, tem como premissa que a adaptabilidade é uma das habilidades mais importantes atualmente no mercado, porque é isso. A realidade muda, o mercado muda, daí tem um fundo mercadológico, mas as pessoas mudam muito e a gente vive num mundo muito diverso. Então hoje a mensagem que eu passo, ela é interpretada de formas diferentes para cada público. E também a importância de não pensar só em um público, né? Então assim, não posso... Aquele marketing antigo, principalmente quando fala de impacto social, que tu fala com o cliente... já não existe mais. Tu tem que falar com o cliente, mas tu tem que falar com o fornecedor, né? Ele é um cliente também. Tu tem que falar com a comunidade de entorno, tem que falar com muitos públicos diferentes. Então, a linguagem, né? Ela é muito importante. Ela tem que... eu não digo ser neutra, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De como isso vai ser interpretado por cada grupo. Você sabe, quando eu ouço essa expressão linguagem neutra, eu tenho um pouco de dificuldade para entender. No sentido, e ver se você me ajuda a compreender melhor isso. Porque se a gente
pega a nossa língua portuguesa, ela não é neutra. Sim. Ela é heterossexual normativa. Ela é heteronormativa. Sim. Né? Então, justamente o uso de pronomes, ela já não é neutra. Uhum. Então, o que seria para mim, acho que neutra não é muito, não atende muito o sentido dessa inclusão da diversidade. Talvez uma linguagem mais inclusiva, eu acho que... Perfeito. Faz sentido? Faz todo sentido. Isso, inclusive, está no livro, né? Ah. O começo do livro tem toda uma discussão de como é que eles vão trazer esta linguagem inclusiva, porque o livro já é feito por... E isso é legal. Tu sempre trazer grupos diversos. O livro, ele tem uma mulher hétero e dois homens gays, né? Exato. E eles entram num consenso. E é isso, né? Através do diálogo, eles criaram ali, entenderam qual era a linguagem ideal para este livro. Para este livro, que não vai atender, né? Todo o objetivo, o foco, né? Não vai incluir todas as pessoas, mas é um posicionamento. Exato. E deixa claro o posicionamento dos autores. E eu achei bem interessante isso. Também. E toda essa discussão, né? Dessa linguagem neutra, acho que está na hora da gente ampliar isso, né? Nessas conversas. Você vê isso aparecendo no seu trabalho? Como que você vai... Vejo, mas a gente a palavra inclusiva, eu acho que ela é muito melhor, melhor. O esforço que a gente faz é de que ela seja inclusiva. Então eu vou dar um exemplo prático. A gente não usa um obrigado no fim de uma apresentação. Nós utilizamos agradecemos. Até porque uma apresentação institucional, apresentação de venda, seja lá o que for, ela nunca é feita por uma pessoa. Vai ter no mínimo o quê? Alguém que pensou a estratégia de venda, a estratégia de marketing, um redator, um designer. É um time que fez aquilo ali. Então é sempre tu pensar em conjunto. Aí tu já tá partindo do princípio de que tem um grupo de pessoas envolvido, tu já tá entregando inclusividade. Ah, interessante. Na minha área, eu evito usar a palavra indivíduo, porque indivíduo é masculino. Sim. Né? Sim. Então, aí já tem um atravessamento. Então, eu gosto de usar a palavra pessoa. Eu atendo pessoas. Sim. Que eu acho que é uma linguagem inclusiva. Porque se a gente acredita que a linguagem é ação, a gente também tem que ter responsabilidade pelas palavras que a gente escolhe para se comunicar. Porque elas dizem muito sobre o seu posicionamento ético e político. Sim. Né? Quer falar um pouquinho sobre isso, sobre posicionamento? Como é que você enxerga isso, essa comunicação? Porque na tua área, comunicação é tudo. Sim, e posicionamento também. Né? O posicionamento que, em termos de marketing, assim, uma marca quer, depende da linguagem que ela usa e depende de... E quando a gente fala em linguagem, isso é muito legal e também é um ponto que o livro traz, né? A gente não tá falando só da linguagem verbal. A gente tá falando da linguagem visual, a gente tá falando da forma com que aquilo é, até o tom, né? E eu gosto que o livro traz, inclusive, assim, o diálogo, ele já começa quando a gente olha para o espaço onde a pessoa é recebida numa terapia, né? E isso é muito legal. Então, quando a gente está falando de marketing, é a mesma coisa. Tu vai pensar um posicionamento, tu tem que pensar nos públicos para qual tu quer te posicionar, tu tem que entender, mais importante do que tudo, qual é aquele que não é relevante para ti, né? Em termos, o critério varia, né? E qual é aquele que de fato faz sentido para mim e eu vou moldar toda esta comunicação para este público. E tem que estar de acordo também com os valores da empresa. Daí a gente entra na questão que eu acho que cruza muito com o que tu falou, com a ética individual daquela empresa, né? E a responsabilidade daquela empresa com aquele grupo social para quem ela presta um serviço, ou enfim, né? Acredito dessa forma. E eu acho que até tem um link com teu papel, né? Qual é a responsabilidade do teu posicionamento ético no momento de uma terapia, né? Qual o impacto dos atravessamentos que tu sofre e passa na tua vida na hora de ajudar uma pessoa a enfrentar um problema,
né? Como é que funciona isso? Eu acho que você tem que ter em mente que você é uma pessoa que carrega a sua história, carrega as suas experiências boas e nem tanto. Eu sou atravessada por essas experiências. Então, o meu posicionamento, ele precisa ser um posicionamento que acolhe quem eu sou como pessoa, mas que tenha uma escuta para uma pessoa que traz uma experiência muito diferente da minha. E acho que aqui também fala um pouco no livro, mas também fazendo referência à abordagem colaborativa, que o livro toca também, que é o posicionamento de você não julgar. Então, como é que você tem uma escuta para uma história, para aquela pessoa, onde você pode entender as diferenças dessas experiências, desses posicionamentos, mas que você tem uma escuta que acolhe a diferença. Sim. Né? Porque a nossa tendência é julgar o diferente como inferior, ou como eu estou certo, você está errado. E a diferença não, a diferença ela só marca um outro posicionamento, mas ela precisa ser inclusiva. Sim. Faz sentido? Faz bastante sentido. E aí eu vejo talvez um desafio muito grande na clínica, né? Eu não atuo, mas assim, comparando até com o que eu falei agora com o que tu estás falando. Eu tenho a liberdade, enquanto um planejador de marketing, de definir um posicionamento em um público. Já para ti, óbvio, tu tem que definir o teu posicionamento, mas tu tem que acolher muito mais, né? E tem uma responsabilidade com o público. Mas eu acho que para ti é muito mais diverso isso, e muito mais assim, é tu e aquela pessoa, ou aquelas duas pessoas, né? Então, acaba ficando... É um cara a cara, né? Mas eu acho que é importante também eu saber dos meus limites. Porque eu não vou ter uma escuta para todas as pessoas que me procuraram. Então, é importante até para talvez eu não possa acompanhar aquela pessoa, mas eu posso encaminhar essa pessoa para um outro profissional que tem uma escuta diferente. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Isso me leva a um outro ponto do livro, que é o papel da teoria dentro da terapia. Porque assim, a gente avalia, e isso vale para mim também, né? As teorias de marketing, de sociologia, enfim. Mas elas são moldadas de acordo com o tempo ali, onde elas foram criadas, né? Com o momento onde elas foram criadas, pelas pessoas que estavam envolvidas na criação daquela teoria. E daí tu entende, por exemplo, que uma pessoa com uma escuta diferente, de repente... de alguma forma se relaciona melhor com uma outra teoria? Qual o papel da teoria dentro da tua forma de ver a terapia? É uma pergunta complexa, porque cada vez mais eu tenho refletido sobre o que as minhas técnicas e teorias que eu reproduzo no consultório, que verdades eu estou produzindo aqui. O que se faz num processo terapêutico? Então, eu fico me questionando assim, nessa teoria que eu estou usando, quem está sendo contemplado? Quem é que está excluído nessa técnica? Ela foi feita, foi pensada para que tipo de pessoas? Não é porque é uma teoria, não é porque é um estudo, um conhecimento, que ela vai servir para todo mundo. Então, por exemplo, eu vejo que depois, assim, nesses anos todos de atendimento, né, eu atuo desde 1988. Então é uma longa... Você nem tinha nascido, né? Não, 2 anos depois. E eu vejo, assim, que ao longo desses anos, eu fui adquirindo conhecimento através das diferentes abordagens e teorias. E muitas vezes elas não conversavam umas com as outras. E agora, nesse momento que eu me encontro no momento de refletir sobre, então, qual é a minha identidade profissional. Eu ainda estou refletindo sobre a minha identidade profissional. Quem sou eu como terapeuta e que tipo de terapia eu posso oferecer? Quais são as pessoas que eu consigo acolher no processo? E para mim, Rafa, tem uma coisa que tem a ver com os meus valores. Eu estou entendendo que as minhas escolhas teóricas, elas não dizem respeito
a uma linha acadêmica, a um tipo de conhecimento. Elas estão diretamente ligadas aos valores que eu quero passar no meu trabalho e quem eu sou como pessoa no mundo. E eu acho que aqui fala um pouco disso, né? As teorias, elas ditam verdades sobre a vida do outro. E muitas vezes, principalmente na minha área clínica, elas estão fundamentadas na individualidade e focadas para a população de classe média alta. Mas e as pessoas que não pertencem a isso? Como que elas são pensadas, como elas são acolhidas? Então eu estou te convidando a refletir assim, como que as abordagens, os caminhos que você encontra aí, até no teu trabalho, né, caminhos teóricos, para mim ela tem ligação com os meus valores. Como que você vê isso na sua área? Nossa, eu me identifiquei muito com o que tu falou. A minha construção de identidade profissional ainda, né, vejo que ainda está longe de estar finalizada, mas eu acho que o primeiro passo foi entender para onde e que tipo de marketing eu não queria fazer. E foi por isso que eu fui me direcionando para um marketing que trazia esse olhar mais voltado para o impacto social e ambiental, que é onde eu atuo hoje. Então, assim, eu hoje tenho tranquilidade em falar que eu não me vejo trabalhando para uma empresa que tem aquele marketing que alimenta um consumo desenfreado, um consumo muito predatório. Então, eu já penso num marketing responsável, um marketing que, de alguma forma, pense numa comunidade de entorno, como eu já falei, que pense em sustentabilidade. Quando eu falo em uma marca, um discurso institucional, se isso não fizer parte dos valores da marca, eu já não consigo atuar como profissional de marketing. Trazer publicidade para uma marca que tem valores que são opostos aos meus. Tem dentro do consultorismo social, a gente tem a Harlene Anderson, que ela fala que o consultorismo social, ele não é só uma visão de mundo ou uma epistemologia, ele é uma filosofia de vida. Sim. Porque você leva isso para o dia a dia, né? Tem uma coerência entre o que você faz no seu trabalho e a maneira com que você escolhe viver, a maneira com que você escolhe se relacionar com as pessoas, né? Sim. Isso é maravilhoso. E a importância que a gente passa a dar para os relacionamentos e para as relações que a gente constrói no dia a dia. Quando a gente estava pensando um pouco na nossa conversa, a gente falou sobre responsabilidade relacional. Sim, verdade. Quer falar um pouquinho? Como que você viu o que o livro descreve como responsabilidade relacional? Bem, isso de que quando eu estou me relacionando com alguém, eu estou ajudando a construir a forma que aquela pessoa também está se enxergando, e o reflexo também é verdade, né? Eu também estou me percebendo enquanto pessoa. Isso vai através das diferenças, vai através das afinidades. Então, é muito importante que a gente construa uma relação onde a gente se respeite e respeite o outro. E daí também tem uma visão muito particular minha, porque eu adoro diversidade, eu gosto do que é diferente. Óbvio, tem algumas diferenças que não fazem tanto sentido pra mim, mas assim, eu gosto de pessoas diferentes de mim, de aprender com elas, e de observar, e de entender aquela realidade. Daí eu puxo um pouco da minha comunidade mesmo, né, LGBTQIA+, sempre avaliar os atravessamentos que aquela pessoa passou e qual o impacto disso no comportamento dela, na fala dela, na forma de ela agir. Isso é um pouco de responsabilidade relacional. Tu olhar para o outro, não pelo que ele é agora, mas por tudo que ele já passou. Pela história dele. A história que ele construiu. Exato. No meu trabalho, eu sou apaixonada por terapia de casal. Né? Eu adoro atender casais. E eu vejo muito interessante como é que os casais lidam com essa responsabilidade relacional, que é um momento na terapia onde a gente reflete sobre qual é o impacto da minha ação, da minha fala, quando eu, numa discussão, estou brigando com meu marido ou com minha esposa. Né? Porque muitas vezes as palavras, elas ferem mais do que as agressões físicas, né? Então esse cuidado que a gente tem que ter é sobre como eu impacto
aquela pessoa que é tão importante para mim, né? Isso num casal, mas assim, a gente pode pensar qual é o impacto no nosso posicionamento, da nossa conversa, né? Com o outro. Como é que você se posiciona e onde você coloca o outro? Sim. Eu acho que até vou puxar agora outro gancho que me veio dentro da comunidade LGBTQIA+, mesmo falando. Eu, como homem branco, gay, eu tenho uma série de privilégios que uma mulher trans negra não tem. Então, qual é o meu papel social dentro da minha comunidade para com esta pessoa? Perfeito. Dar voz. Dar voz. É dar voz. Se eu ocupei um espaço, é tentar trazer ela para esse espaço junto comigo. Perfeito. E daí eu acho que vem um pouco disso da responsabilidade relacional. Você está falando então uma coisa que me toca. A responsabilidade relacional, ela também inclui que a gente tenha consciência dos nossos privilégios. Sim. Não é? Porque consciência de classe, consciência de raça, consciência de tudo que for possível. Exato. Porque se você não se conscientiza dos seus privilégios, e quando eu falo se conscientizar dos privilégios, não é dizendo que a pessoa branca é superior à pessoa negra, não é privilégio no sentido de se sentir superior, mas de espaços que ocupa, da facilidade de ocupar espaço. Sim. E isso é muito interessante, porque isso molda a sua maneira de falar, de se relacionar com aquela pessoa. Se você tem essa consciência do seu privilégio, é necessário que você se posicione e que você tenha uma linguagem mais inclusiva e mais de acordo com esse posicionamento, né? Certamente. E eu acho que a gente não nós pessoas brancas, dificilmente a gente para refletir sobre os privilégios, porque é tão naturalizado. Sim. Né? Mas eu achei muito importante isso que você falou, dar voz. Como é que eu posso contribuir para ampliar esse espaço que eu ocupo, para que outras pessoas possam ocupar esses mesmos espaços. Isso é maravilhoso no diálogo, né? Um diálogo, a gente sabe, a gente pode iniciar, mas ele nunca termina, né? Ele é interrompido. E tá tão gostoso o nosso papo que a reflexão que me toca, ouvindo você, é de que a gente também tem que entender que por mais que eu tenha boa intenção, atitude de inclusão, eu não vou conseguir incluir sempre toda a diversidade. Eu não consigo abraçar toda a diversidade. Se eu estou escrevendo um texto e eu me preocupo em usar pronome feminino, masculino, entre aspas, um pronome mais inclusivo, vão ter outras interseccionalidades, outras variáveis que eu não vou abarcar. E está tudo bem também, né? Porque eu acho que isso é um tipo de ativismo, quando a gente muda a nossa maneira de falar, quando a gente se posiciona de um lugar diferente. É um tipo de ativismo. Mas também com essa consciência de que nós não vamos incluir tudo ao mesmo tempo. Não conseguimos, né? Não conseguimos. Porque a gente tem uma limitação. Com certeza. Né? Faz sentido isso? Faz sentido. É isso, acho que por conta das relações que a gente constrói no dia a dia, a nossa limitação está ali, de acordo com aquelas pessoas que estão em volta da gente. Né? Eu convivo com uma certa diversidade, mas aqui eu tenho certeza que a gente não falou em 1% da diversidade que existe no mundo como um todo e das dificuldades pelas quais as pessoas são atravessadas e, enfim, que moldam, né? Agora, esse ponto que tu comentou do livro me leva a uma pergunta. Quando a gente entende que os problemas, eles não são só individuais, eles vêm de relações que a pessoa tem e da sua história, enfim, qual é a responsabilidade do terapeuta na hora da terapia para abarcar tudo isso? Interessante essa pergunta. Eu tenho um posicionamento bem claro no meu trabalho sobre essa questão. Eu parto do pressuposto que os problemas individuais nunca são individuais. Eles são sempre atravessados por desigualdades
sociais, né? Ou desigualdades ou privilégios. Então, e é muito interessante porque eu fui me dar conta disso quando eu cheguei no doutorado na PUC em psicologia social. Até então, toda a minha carreira foi estruturada na psicologia clínica. E quando eu vou para a psicologia social, eu começo a me dar conta mais de como isso se aplica na sociedade, quais são as questões sociais que podem impactar o meu trabalho como terapeuta. Então, vou te dar um exemplo. Então, uma pessoa chega dizendo que ela não tem oportunidades na empresa, por exemplo. Mas quando você vai vendo a questão, essa é uma mulher muito bonita e que ela não tem ascensão profissional naquela determinada empresa. A cultura da empresa, ela coloca a mulher num lugar de objeto. E quando você começa a analisar, por exemplo, quais são as mulheres nessa empresa que tiveram ascensão a cargos de liderança, não tem, são só homens. Uhum. Então, não é uma questão individual, é uma questão de que ela não se encaixa mais naquela empresa, naquele lugar. Ou quando eu vejo uma pessoa com baixa autoestima, é uma pessoa negra, não adianta eu trabalhar a individualidade dela, eu tenho que falar do preconceito racial, né, que atravessa essa questão. Então, as questões individuais, elas precisam ser contextualizadas socialmente. Então, eu tenho que me interessar sobre questões de raça, de gênero, de classe social, inclusive de religião, porque as pessoas religiosas também sofrem preconceito. Sim. Né? Então, culturas religiosas que se fala muito. Né? Então, eu acho que uma questão é a psicologia clínica, na minha experiência, não quer dizer que sirva para todos os terapeutas, mas na minha experiência, a psicologia clínica, ela me ajudou a entender muito o contexto individual, né? A entender aquela história pessoal. Quando eu fiz especialização em sistêmica, a gente começou a trabalhar e aí o meu olhar saiu da individualidade e foi para o aspecto relacional. Mas eu entendo que na clínica, ainda que você olhe o aspecto relacional, se eu só estiver interessada na minha família, na minha rede de amigos, na minha rede de apoio, na minha rede profissional, eu continuo na lógica individualista. Sim. E isso não me ajuda. Então, como é que eu driblo isto? Eu vou driblar isto quando eu vou estudar a psicologia social, um pouco da sociologia, um pouco da antropologia. Eu preciso ir além da lógica individualista. Quem me traz isso são as ciências sociais. E como é que eu vou driblar no consultório? Porque no meu consultório, a maioria das pessoas é classe média alta. Como que eu vou incorporar isso, né, no meu dia a dia? Por exemplo, o trabalho que eu desenvolvo numa ONG. Eu sou voluntária no CEAF, que é uma instituição sem fins lucrativos que atende população menos favorecida financeiramente. E eu atendo, dou supervisão clínica, né, ou intervisão, que eu chamo de intervisão, para outros terapeutas que atendem essa população financeiramente menos favorecida, né? Então, é um jeito de trazer para a minha prática clínica uma realidade que é diferente da minha. Então, eu sou muito grata a essa experiência que eu tenho nessa ONG, porque através desse trabalho, eu tenho possibilidade de ampliar o meu olhar clínico. Sim. Se eu estudo, por exemplo, o uso do dinheiro na clínica para a população classe média alta, o uso do dinheiro, ele tem uma determinada linguagem e um jeito de lidar com o dinheiro. Agora, quando eu trabalho com população menos favorecida, o jeito de lidar com o dinheiro é completamente diferente. Não sobra no final do mês. Não dá. Qual é a prioridade? É colocar o alimento na boca, né? Não tem o dinheiro para colocar no banco. Você coloca onde as mulheres guardam? No sutiã.
Aqui é o banco. E é muito interessante porque a vivência da experiência de viver em comunidade, a pessoa que vive em comunidade, ela reserva o dinheiro do mês, aí ela reserva o dinheiro para pagamento das contas e tem um dinheirinho reservado que é para se alguém da comunidade precisar, ela poder ajudar. Nossa, que massa. É incrível. As compras do mercado, o que elas fazem para comprar mais barato? Elas se reúnem em grupo e dividem, porque em tal lugar vai sair mais barato, mas elas têm que comprar mais. Então, é um pensar além da individualidade. É um pensar coletivo. É um pensar coletivo. Quem traz isso para a gente? A população negra pensa no coletivo. Os povos originários pensam no coletivo. Que é muito diferente dessa classe social mais privilegiada. Então eu sou fascinada por isso. E eu acho que a gente precisa sair dessa lógica individualizante. Sim. É necessário. Nossa, e é interessante de observar enquanto tu fala que assim, aqui tu tá falando não só do teu papel e da tua responsabilidade, mas também de como isso te enriquece. Totalmente. Enriquece enquanto profissional. E enquanto pessoa também. Enquanto pessoa também, certamente. Nossa, é muito interessante. E isso diz muito de que tipo de terapia que eu quero aqui. Né? Por mais que eu atenda uma população privilegiada aqui, até essas pessoas privilegiadas, eu também posso ser um canal ou uma possibilidade de uma reflexão sobre um universo que elas não conhecem. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu pego... E gerar o teu impacto social. Porque se eu pego, por exemplo, um alto executivo que tá lá na empresa dele e eu percebo que tem diferenças na maneira com que ele trata as lideranças, homens das mulheres. E uma simples pergunta. Interessante, por que os homens na sua empresa, os diretores, têm tais privilégios e as mulheres não? Já abre possibilidade para uma reflexão, né? Sim. Ou se eu pego uma liderança e pergunto assim, interessante, como que é essa equipe que você lidera? Ah, tá. E quantos homens? Quantas mulheres tem? E quantas pessoas negras? Então, é uma maneira de você também abrir espaço para outras reflexões. Eu me identifico muito com isso, assim, porque quando eu vou falar com alguém que gerencia pessoas, eu sempre tenho essa curiosidade. Como é que é esse time? Né? É uma pergunta despretensiosa, mas tão potente. Diz muito sobre a pessoa. E não necessariamente que que vai ser uma pessoa boa ou ruim. Sim. Muitas vezes é o que a gente está falando aqui. Muitas vezes é por conta da realidade e, né, que ela vive ali, dos diálogos do dia a dia dela. E às vezes a nossa colocação, a nossa pergunta... Exato. Pode começar uma transformação. Pode. No time ali. No time. É algo sutil, mas potente, né? Por conta do quê? Da naturalização dos privilégios. Porque se a pessoa às vezes não faz por mal. Ela não tem esse olhar, essa sensibilidade, porque ela não expandiu para outras realidades. E eu acho que a gente tem um papel social nisso. Rafa, eu amei o nosso diálogo, passaria horas conversando com você e acho que é isso, os diálogos são transformadores, né? A Sueli que começou essa conversa não é a mesma Sueli que está terminando essa conversa. Queria te agradecer muito por você compartilhar um pouco da tua história, da tua experiência e dizer que foi um prazer imenso estar com você e já quero programar novas conversas. Adorei também, acredito que, bom, é o papel do construcionismo, nessa mudança através do diálogo. Acho que a gente deu aqui um exemplo muito bom de como isso acontece, porque eu também já sou um outro Rafael, desde que a gente começou, passaria horas também conversando sobre o tema. É um tema, assim, que vai gerando mais pautas, né? Agradeço, então, a oportunidade, o espaço. Aceito e estou louco aí pelo próximo. Vamos programar. E sabe o que eu achei fascinante? É que o construcionismo social não ficou na academia, né? Nesse aquele privilégio do saber, né?
E ele teve, assim, como é que a gente pode usar o construcionismo em diferentes áreas? Porque não é um privilégio da clínica, né? Pode ser uma filosofia de vida que se expande para qualquer área e qualquer contexto. Certamente. Muito legal. E deixar a dica aí para você que ficou curioso, praticando a terapia como construção social. Mas não pense só em psicoterapia. Expanda para outras áreas, certo, Rafa? Certo, exatamente. É um livro que a gente consegue ler e absorver sobre diversas prismas. Eu achei isso fascinante, assim. Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal. Obrigado.